Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai responder alguma pergunta de uma pessoa do canal, né, de um inscrito, e a gente vai tentar responder, fique ligado, qual é a altura do domo, né, qual é a altura máxima do domo. Bom, primeira coisa, não é ainda documentado formalmente a existência do domo, né, tem muito indício, né, na verdade, alguma documentação, porém ninguém documentou exatamente com números isso, então é isso que a gente vai tentar achar nesse vídeo. Qual a altura do domo, né, da Terra plana? Então fique ligado, o assunto desse vídeo é Terra plana! Então fique ligado aí. Bom, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Davis. Antes da gente começar, aqui eu vou falar pra você, antes de começar, clica no botão inscreva-se, esse botãozinho embaixo aqui, deixa seu like no vídeo e vê se você já está inscrito, seu sininho tá marcadinho com 2 traços em cima, para você não perder nenhum vídeo, tá? Tem muita coisa legal. Então, vou fazer o seguinte, vamos direto, vou mostrar para vocês aqui a pergunta que eu recebi. Essa pergunta aqui, olha que interessante, né? É de Eliyahu Yakov, tá? Bom, qual é a altura? Então, vocês quiserem, deixe nos comentários alguma pergunta, alguma coisa, comentários sobre isso, sua opinião, concorda, discorda, você acha que a Terra é redonda também? Se achar que a Terra é plana, deixa like, acha que a Terra é redonda, deixa dislike aí no vídeo, que é bastante importante pra gente ir aumentando informação, tá? Então esse vídeo vai ser um vídeo mais de cálculo, de análise de possibilidades, legal? Vai ser muito legal e eu vou fazer com vocês, tá? Não preparei nada muito antes, mas eu vou fazer com vocês. Vamos lá, qual é a altura do domo, né? Então qual é a altura do domo no modelo da Terra plana? Essa que é a pergunta, né? O domo, se você não conhece, eu vou até colocar, antes eu vou colocar aqui, ó, quando a gente vê mapa da Terra plana, esse mapa é uma projeção azimutal, tá? Ok? Então a gente vai ter o seguinte, eu vou mostrar primeiro o mapa padrão, no mapa da você que já conhece, né, mas quem não conhece ainda, no mapa da Terra plana, isso é uma projeção azimutal, que é a partir de um ponto, tá? Aqui é o Polo Norte, tá? Ok? E aqui, por exemplo, Brasil, tá aqui, tá vendo? Do Polo Norte, o Brasil tá aqui, a África tá aqui, a Austrália tá aqui, os Estados Unidos tá aqui. E aqui é o Polo Sul, toda a borda de gelo é o Polo Sul, tá? Na teoria da Terra plana, se supõe que nasce um domo de gelo aqui. Eu vou tentar pegar outras imagens, que vai ficar mais fácil da gente ver o domo. Ó. Então, na teoria da Terra plana, eu até tenho uma aqui, é isso aqui, ó. A partir do Polo Sul, né, que é a borda da Terra, nasce um domo de gelo que protege a Terra de tudo que é de fora, né? Essa aqui é a teoria. Então, tá vendo aqui? A gente pode ver essas imagens aqui, ó. Mostra um pouquinho mais do domo, tá? Isso, biblicamente, é falado alguma coisa nesse sentido, firmamento. Olha que interessante, ó. Legal? Perfeito? Então, aqui, ó, seria esse domo. Qual a altura desse domo, tá vendo? Ok? Isso que a gente vai responder nesse vídeo. Então, fique ligado que vai ser bem legal. Bem perfeito até aqui, né? Então, eu vou voltar aqui para a pergunta e a gente já vai ver juntos aqui, ó. Essa era a pergunta. Pronto. Então, ó, qual a altura do domo, né, da Terra plana? Qual a circunferência da borda de gelo? Legal? E qual a altura do paredão de gelo? Legal? Essas 3 perguntas a gente vai respondendo isso aqui. Para fechar, explique os eclipses de preferência lunar. Eu nem vou falar do Cruzeiro do Sul nem da Estrela Polar. Bom, possivelmente é um globalista, né, perguntando. Então a gente vai responder para todo mundo, tá? Eu não vou entrar nesse vídeo em eclipse lunar, porque senão fica muita coisa num vídeo só. Próximo vídeo a gente vai falar sobre eclipse lunar, Cruzeiro do Sul e Estrela Polar, tá? Vamos tentar responder em partes, que é muita informação nova. Vamos lá, então assim, qual a altura do domo? Vamos tentar decifrar, eu tava pensando sobre isso. O que acontece é o seguinte, eu vou começar a modelar para vocês numa linha de raciocínio. Aqui, ó, eu abri para aqui o Google Draw, aquele que tem no Google Docs, tá? Pra gente começar a desenhar algumas coisas. Primeira coisa, né? Quando a gente pensa na Terra esférica, ou plana, vamos pegar na plana, né? Na Terra plana, a gente vai ter, por exemplo, olha aqui, eu vou fazer aquela representação, tá? Aqui é a representação de uma superfície plana, né? Mas já está projetada, uma Terra plana. Vocês conseguem, só para explicar melhor, eu tô querendo que vocês vejam uma coisa, uma superfície, tá? Fundo e frente, beleza? Depois vocês vão entender por quê. Perfeito, temos uma projeção aqui. Quando a gente pensa no modelo, agora eu vou fazer da Terra esférica, tá? Que é interessante. Quando você pensa numa
numa Terra esférica, né, você teria uma... Quando você pensa em, na verdade, não Terra esférica, mas em 3D, a mesma coisa em 3D. Então, o que eu fiz? Ó, eu vou tentar centralizar e acertar as bordas. A partir daqui, a gente já entra numa projeção 3D, tá? Então, eu vou jogar para trás, vocês já vão entender. Olha que interessante. A partir desse momento que a gente centralizou e alinhou as bordas, você já começa a ter uma coisa 3D, ok? Um objeto 3D. Na verdade, são dois planos que já dá essa ilusão do 3D pra gente, tá? O que nos interessa é o seguinte, então é metade disso, tá? Vamos supor que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse daqui, aqui eu tô usando o Google Draw, tá? Pra ficar mais fácil pra todo mundo pode ter, aqui é a cor do texto, eu vou pintar essa parte de uma corzinha mais oceano, tá ok? Legal? Então, o que a gente espera? A gente espera, no modelo da Terra plana, que o domo seja essa fração de cima, tá? Ok? Essa parte aqui de cima e não temos essa parte de baixo, tá? Para eu tentar eliminar para vocês um pouco da parte de baixo, eu vou colocar um quadrado a mais aqui, só para tentar tirar um pouquinho fora a parte de baixo. Não é perfeito, mas é... Né? Será que eu tenho semicírculos aqui, ó? Eu não sei se eu vou ter semicírculo aqui. Senão faria... deixa eu ver. Se eu achar um semicírculo, eu até coloco um semicírculo pra gente aqui, ó. Eu não sei se tem, ó. Tá vendo? Esfera... Não, acho que não tem. Não tem meio círculo aqui. Será que tem? Ó. Só estou procurando, tá? Aqui eu tô fazendo junto com vocês mesmo, ó. Semicírculo, semicírculo, semicírculo. Deveria ter um semicírculo aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui é para fazer fluxograma, tá? Mas não tem fácil. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um quadrado, só que eu quero meio... não olhar muito para essa parte de baixo, tá? Então aqui na verdade, eu tô tentando eliminar um pouco da parte de baixo, que não nos interessa. Essa parte de baixo não nos interessa. Então, eu vou tirar a borda do quadrado, tá? Tô fazendo de um jeito que todo mundo possa até reproduzir um pouco mais, tá? E colocar o quadrado branco, pronto. Assim, eu não quero olhar muito para cá, porque é isso, ó. Então, no modelo da Terra plana, a gente vai ter uma superfície plana, que seria aqui, né? Essa parte mais azul escura, e um domo em cima. Eu quero chegar no domo, tá? Legal? Até aí, tranquilo. Agora vamos olhar o seguinte. No modelo, quando você vê o mapa azimutal, que é esse da Terra, ó, a gente tá construindo um pouco isso daqui, tá? Legal? No mapa azimutal da Terra plana, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: existe uma distância entre o centro, que é o Polo Norte aqui, ó, tá ok? E a borda, perfeito? Então isso seria um raio da Terra. Legal? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar os dados conhecidos do modelo da Terra que a gente tem, tá? Para tentar montar essa equação pra gente. Então vamos fazer raio planeta Terra, tá? Ok? Bom, o raio da Terra nos dados, tá? É 6.371 quilômetros, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu vou colocar uma setinha para ilustrar bem aqui pra gente, ó. Do centro aqui, do centro, tá? Aqui é uma esfera. Do centro até a borda, posso colocar um ponto bem certinho, ó. Agora, esse raio aqui, ó, eu vou até colocar um texto pra gente ficar bem legal. Ó. Então, o raio R, tá? Normalmente círculo indica raio R, é igual àquele valor, tá? Então, R, deixa eu só normalizar as fontes. Vou colocar tudo fonte 14, não, 14 é pouco, 20, 30, vai. Aí. Então, nós temos um raio R, tá? Esse raio R é 6.371 quilômetros, legal? Primeira informação que nós temos. Quando você tem um raio, por questão de geometria, você já tem o quê? O diâmetro. Diâmetro é 2R, lembra? Então, aqui é o raio, tá? Eu vou pintar melhor essa... Eu vou pintar isso aqui de vermelho. Deixa eu ver, vermelho é bom? Amarelo, talvez? Uma cor que fique... E deixar uma cor mais sólida. Vou tirar 12. Pronto. Então, aqui é o raio da Terra. Aqui ia colocar uma setinha, tá? Só ver os detalhezinhos. Início e fim da linha setinha. Pronto. Então, esse é o raio da Terra, perfeito? Legal? Ok? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele bem no centro do círculo, porque daí a gente já vê aqui, ó. Ele acha olha que legal, que ele até dá os pontos principais da esfera pra gente. Bom, então temos o raio da Terra, conhecido, 6.371 quilômetros, legal? Diâmetro é 2R. Então, se a gente for fazer assim, diâmetro
da Terra. 12.000, aqui basicamente é isso, é o dobro, o diâmetro é 2 raios, tá? O raio é metade, o diâmetro é o dobro, tá? 12.742 quilômetros. Vou colocar aqui só como dado extra do lado, para a gente ir montando. Vou colocar um outro texto e a gente vai colocando aqui informações. Só para ter, raio da Terra. 6.371 quilômetros, tá? Diâmetro da Terra igual 12.000. Depois aqui eu vou colocar tudo uma fonte menor para a gente ter isso do lado aqui. Já vai anotando, tipo uma anotação nossa. Beleza, ok? Até aqui? Perfeito. Então, diâmetro 2 Agora, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai calcular o perímetro da circunferência. Legal? Que o perímetro é a área periférica. Aqui é 2D ainda tudo, tá? É o perímetro. Eu quero todo isso daqui. Lembra que é 2πr? Vamos lá. Agora a gente vai ver perímetro círculo. Como que é perímetro do círculo? Olha só. Então a gente o circunferência, o círculo. Na verdade, o perímetro é chamado de circunferência também, tá? Então, para calcular o perímetro de um círculo, portanto, sua circunferência, usa a fórmula 2 vezes π versus o raio, né? Sendo geral equivalente a 3.14, 15,26, tá? Então, depois a gente vai ver um vídeo só sobre o número π, como você cria esse número π, tá? Tem a ver também com o círculo, mas depois a gente vai falar no outro vídeo. Então, a gente vai calcular a circunferência, que é o quê? É 2πr, tá? Vamos entrar um pouco mais, só para passar mais informações para vocês, tá? Então, a fórmula é 2πr. Aproximada, nunca é um número muito aproximado. O π tem a ver com os próprios círculos, tá? Então, aqui, circunferência de um círculo, o perímetro, ou seja, o π diâmetro, né? O diâmetro 2r, 2πr, tá? Então, essa é o cálculo, 2πr, é isso que a gente está usando aqui, tá? Legal? Então, vamos voltar para cá. Então, a gente vai calcular aqui circunferência ou perímetro, né? Vamos colocar assim. Circunferência ou perímetro do círculo igual, né? Vamos calcular então. Na verdade, isso aqui você vai poder uma precisão infinita ali. Então, o seu raio é 6.6371, então é 6.371 vezes 2, que é o diâmetro, vezes 3,1415, tá? Eu tô indo nesse nível de precisão. Dá pra gente estar então, a gente tem aqui a circunferência da Terra, é essa daqui, 40.028,99 quilômetros. Ou 29, se quiser aproximar para cima, tá? Arredondar para cima. Legal? Então, deixa eu só copiar o número. É 40.028,99. Opa, eu calculei, mas copiei e ficou ruim. 40.028,99, tá? Então, 40,29, aproximando para cima, tá? Quando você tem um número, quando você tem uma fração decimal, você pode arredondar, a partir do 5 você pode arredondar para cima, tá? Ou é um método normal de arredondamento. Então, eu estou, na verdade, tirando a casa decimal, como é 99, eu estou aproximando para 29, tá? 28,99, 29, tá? De arredondamento. Tá vendo que aqui, ó, tem uma tendência, se eu melhorar o número π, quer ver, ó? Vamos ver o número π. O número π é 3, 14, 15, 9, 2, 6. Se eu colocar mais precisão no número π, ó, 9, 2, 6, esse número já tende. Esse número já tende a ficar 430,17. Tá vendo que a precisão aumenta um pouco mais? Então, 40,30 tá muito bom esse número pra gente. 40,30. Que é melhor ainda, com mais precisão. Legal? Perfeito? Então a gente já tem o quê? A gente tem que 40,30, esse número aqui, eu até vou anotar aqui, ó. Esse número aqui é toda essa borda de gelo, tá? Então você vai falar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Legal? Perfeito aí? Então eu vou mover um pouquinho mais para cá essa imagem, acho que vai ficar melhor para a gente ver. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte: se a gente der uma volta de barco, aí por aqui, tá? Aqui vai ficar melhor para vocês e aqui eu posso deixar até aqui atrás. Bom, se você der uma volta de barco na Terra, né? Ao redor da borda de gelo,
Então deixa eu só colocar uma setinha, que eu quero melhorar a informação para ficar bem legal para vocês aí. Então linha, ó, eu estou colocando uma linha, só para apontar, eu quero dizer que essa linha, apesar que melhor, eu vou colocar ele para fora aqui, ó. Isso, eu quero dizer que isso daqui na linha, eu quero final isso daqui, eu quero dizer que essa borda toda, tá? O valor dela é muita informação. O perímetro da Terra todo, essa borda ali é 40.030 quilômetros, legal? Ali 40.030 quilômetros. Deixa eu ver se tá bom para vocês. Mas dá para aumentar mais aí. Agora a gente vai pro seguinte, que a pergunta era, né? Qual a altura do domo? É isso que a gente vê. Olha que interessante. Aqui a gente vai começar a entrar num tipo de estrutura. Então, o que acontece? Você vê que você vai ter, basicamente, um raio de 6.000, né? Um diâmetro de 12.700, mais ou menos, né? O diâmetro. E você vai ter, agora, essa circunferência toda de 40.000, tá? Então, a primeira pergunta que eu falei para você. Se você olhar no modelo esférico, tá? Esférico, a parte de baixo da Terra, ela teria menos que se você desse uma volta o resumo é o seguinte: se você desse uma volta no Equador da Terra, no Equador, na parte bem no central da Terra, né? Vou voltar para a Terra esférica agora, na Terra esférica agora, tá? Aqui seria na Terra esférica, essa parte aqui seria o Equador da Terra, tá vendo? Você teria vamos lá, Equador, tá? O Equador, ele fica exatamente na área central da Terra, ali, tá? Então vamos lá. Não é o país, mas eu queria mostrar para vocês, tá? O Equador, ele vai ficar bem aqui, ó, bem aqui, ó, seria tá vendo esse eixo aqui da Terra, ó, tá? Bem no centro da Terra ali. Então, se você desse uma volta aqui, você sabe que você vai ter o quê? 40.000 quilômetros, né? Legal? Perfeito? Agora, se você der uma volta de barco ao redor do gelo, no Polo Sul, por exemplo, ó, tanto que a área aqui é bem menor, essa área aqui é bem menor, quanto mais você tende ao centro aqui, se fosse redonda, na verdade, se desse uma volta estando no centro do Polo Sul e desse uma volta, você daria uma volta de 1 metro só, tá? Quanto mais você está no centro de uma esfera, menos você tem que fica esse perímetro ao redor dela, né? Conforme você vai afastando, aumenta o perímetro. Legal os conceitos? Tranquilo? Então, se eu desse uma volta de barco no Polo Sul, né? E fosse menor que 40.000 quilômetros no barco, exemplo, se eu demorasse menos de 40.000 quilômetros andando de barco, né? Ok? Eu estou dando uma volta. Eu quero te mostrar isso daqui, ó. Eu vou copiar esse e vou descer. Se fosse no Polo Sul, repare que, ó, que esse círculo, ó, eu vou pôr bem embaixo no Polo Sul, ó. Repare que esse círculo no Polo Sul ele é muito menor, ó. Aqui que está projetado, mas só para vocês terem uma ideia, ó. Eu quero colar nas bordas no Polo Sul, olha que interessante. Tá vendo? Ó, deu para sentir que a minha circunferência, esse diâmetro, esse perímetro desse círculo, eu vou deixar ele mais bonitinho para vocês. Vou fazer um círculo, eu vou mudar, deixar ele mais clarinho, tá? E deixar um pouquinho ele mais transparente. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele mais transparente aqui. Não sei se ele vai. Se não dá para transparência do círculo, não sei se ele consegue. Acho que daria para fazer, mas eu não sei. Eu tenho que procurar aqui. Mas o resumo é o seguinte, ó. Esse círculo aqui, no Polo Sul, ó, ele é menor que o outro círculo, concorda? Dá pra ver bem? Tá vendo que aqui eu coloquei ele. Deixa eu pôr ele um pouquinho. Aqui basicamente é isso mesmo. Repare que quando eu alinhei essa borda com essa, olha o tamanho desse círculo em relação ao outro. Dá pra sentir já, né? Que ele é bem menor, tá vendo? O círculo estando no Polo Norte ou no Polo Sul, ele vai reduzindo, ele reduz o seu raio conforme chega perto do polo. Então, legal? Então, assim, como eu posso provar que a Terra é redonda ou plana? Primeira coisa, tá? Se você der uma volta na borda de gelo toda, ok? Com um barco na borda de gelo,
e essa volta for medida, tá, ok? E der menos que 40.030 quilômetros, tá? Perfeito? Ela, menos eu digo assim, uma escala de 20 mil, né? Porque aqui você vê que qual seria o raio aqui proporcionalmente? É quase metade do raio, tá vendo? Depois a gente pode até calcular isso, tem fórmula para cálculo, tá? Conforme você vai afastando, afastando você reduz o raio. Então, quanto mais próximo do Polo Sul você tiver, menor esse raio que você tem, e menor essa circunferência que seu barco tem que andar. Ó. Aqui o barco anda, tá vendo como ele anda bastante? 40 mil. Aqui o raio, ó, ele vai andar, vamos ver proporcionalmente, ó, ele vai andar sei lá, olhando, eu tô fazendo comparativamente, tá? Ele vai andar aqui, ó, esse raio é quase metade desse raio, ó. Tá vendo? Então, possivelmente vai andar uns 20 mil, mais ou menos, aqui, né? Se for 20 mil, a Terra é esférica. Se o raio der uma volta... Se você der uma volta ao redor da Terra, lá embaixo, perto do Polo Sul, e der 20 mil quilômetros, se você andar um dia, sei lá, 20 horas, se der a volta na Terra, beleza, tudo certo. Se você demorar... sei lá, 40 horas para dar a volta na Terra a 1000 km por hora, 40 mil, a Terra é plana, haha, tá? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que é o seguinte: vamos responder. Qual é a altura do domo, tá? Ok? Então a altura do domo, eu diria que você pode quase fazer o seguinte: esse raio, tá vendo esse raio aqui, ó, altura máxima do domo? Ó, esse raio, você pode dizer que este raio de 6.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, é quase, tá? Aqui é uma... aqui eu vou colocar uma linha, tá? Só pra gente ver junto. Você pode dizer assim, esse raio aqui que a gente tem, ele é quase... Vamos pôr ali. Linha, seta, na verdade. Esse raio, ele é quase este raio. Ó, eu vou só organizar os objetos, tem muito objeto na tela. Eu vou fazer o seguinte, só vou tirar esse objeto aqui, que ele tá... Esse raio aqui, ele é o mesmo desse outro raio, ó. Porque eu tô com muito objeto, então vou fazer ele fora, depois eu acerto ele, ó. Ele não tá fazendo, só um segundinho, o que não tá fazendo? Eu quero seta, aqui das propriedades da seta, 4px. Agora eu não quero selecionar nada, eu quero só fazer minha seta. Ele deu vou tirar isso aqui, não preciso. Bugou um pouquinho aqui, mas vamos lá. Seta, agora o Google não tá deixando eu fazer aqui. Seta pra cá. Aí, agora fez. Ó. Então, esse raio aqui que você tem de 6.000 quilômetros, ele vai ser o mesmo desse outro raio aqui. Olha que interessante. Deixa eu colocar aqui, a gente já vê essa seta, tá vendo? Só acertar ela, que eu quero dizer o seguinte, é isso daqui, ó. Tá vendo? Essa seta aqui, ó. Tá vendo essa setinha preta? Eu vou alinhar ela certinho, porque aqui é bom que ele alinhe, ó. Tá vendo? Essa setinha preta aqui, se você pensar que o domo ele tem uma estrutura aparentemente perfeita, vamos falar de uma estrutura perfeita, esse raio de 6.361 quilômetros que eu tenho na Terra é o mesmo da altura do domo. Opa! Interessante, hein? Ok? Faz sentido para você? Tá vendo? Uma esfera perfeita. Por quê? Porque assim que você tem, a partir do centro, a borda, se crescer em função da borda e for uma estrutura perfeita, em média 6.300 quilômetros de altura ficaria o domo da Terra. Opa! 6.371 quilômetros de altura. Daí você vai falar assim, peraí, deixa eu entender. Agora a gente vai entender outras coisas, né? Então, a resposta para você, qual é a altura do domo da Terra? Uma estrutura perfeita, caso eu tenha uma esfera perfeita em cima, seria 6.000, por volta de 6.370 quilômetros de altura, ok? Agora, eu posso ter uma estrutura mais achatada? Posso, tá? Outra hipótese, por exemplo, se eu tiver um círculo não perfeito, uma estrutura eu posso ter isso, posso, tá? Eu posso ter uma estrutura mais perfeita, ou maior, mais alto, também posso, tá? Eu posso, é possível que o domo seja mais, sabe a estrutura do ovo, que você tem uma estrutura
diferente da perfeita, tá? Mas eu diria, responderia para você, em média, 6.300 quilômetros, tá? Podendo oscilar um pouco, você pode, conforme o formato do domo, tá? Se o domo ele for mais, vou desenhar aqui que fica mais fácil pra gente ilustrar, ó. Se o domo for mais ovalado, assim, tiver mais, vamos dar um exemplo, sabe o ovo, essa forma do ovo? Vai ser maior essa distância. Se o domo for mais achatado, tá? Ele vai ser menor a distância. Mas daí daí a gente vai entrar num ponto de possibilidades, tá? Mas o que eu diria para você, sim, de uma coisa um pouco mais. A gente já sabe o quê? Vamos coletar informações, tá? Nós sabemos que a ISS, a Estação Espacial, a gente está falando de 6.000 quilômetros aqui, tá? 6.000 quilômetros. Em média, tá? Ele pode estar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, conforme o formato dele, mas uma estrutura perfeita. 6.370 quilômetros, a mesma distância do raio da Terra. Agora, falaria um pouquinho mais para você o seguinte. Mas você vai falar, ISS. A ISS está a 408 quilômetros de altura. 408 quilômetros de altura. É legal mostrar, né? A altura em relação ao solo, tá? 408 quilômetros está aqui na tela para vocês, legal? Perfeito? Boa. Então, a ISS está a 408 km de altura. Então, se a gente for plotar aonde está a ISS aqui, ó, 6.000 dividido por 6, ó, ela estaria aqui mais ou menos, tá vendo? Olha só como vou pôr uma bolinha, falando assim, mais ou menos onde uma bolinha, ó, se a ISS tivesse, ela estaria aqui, ó, nesse pontinho da bolinha. Sabe essa bolinha aqui? Olha como é interessante. Essa bolinha aqui seria a altura da ISS, para você ter uma ideia da altura desse domo, ok? Então já deu para... Interessante, hein, ó. Se a ISS, a Estação Espacial, está a 408 quilômetros, então, proporcionalmente, numa imagem dessa, ela estaria ali, ó, ainda. Olha quanta coisa tem para cima. É bem interessante. Isso é a termosfera. Olha só. A termosfera, tá, que é onde a ISS fica, que é uma das últimas camadas da atmosfera, ela está mais... Ó, eu dividi 6.6, né, em 6 pedacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pedacinhos, né, aqui, e plotei no meio desse pedacinho, que é 408, aqui mais ou menos, aonde estaria a ISS num domo da Terra, hein? É interessante, não é? Ou não? Quer dizer, você vê que a própria ISS está no comecinho. Tem muito a subir ainda, antes de bater nesse domo. É interessante essa visão. Então vamos lá. Qual a circunferência da borda de gelo? Bom, a circunferência da borda de gelo está respondido, tá? É 40 mil... Eu vou mover aqui para ficar mais limpo, né? A informação aqui, ó. Circunferência da borda de gelo. Onde eu ponho isso? Eu queria pôr no lugar que todo mundo... vou pôr fora, depois vocês podem ler, depois a gente volta. Bom, 40.030 quilômetros seria a circunferência da borda de gelo, ok? Respondido, já é bom que a gente calculou, tá tudo fácil. Qual a altura do paredão de gelo? Bom, aí, a altura do paredão de gelo agora é inferência, tá? Ok? A partir daí é o seguinte, você vai ter uma estrutura do domo, tá? Que aparentemente não é gelo, ok? O domo não é gelo. Então, estimando uma altura desse paredão de gelo, eu acho que esse paredão, vou dar um exemplo, vamos agora melhor, a gente vai ver. A gente vai ver Antártida, distância, borda, centro. Quero ver se a gente consegue, isso, brasileiro inaugura o modo da Antártida. Eu quero saber qual é a área da Antártida, por exemplo. A área da Antártida, vamos fazer o seguinte, assim, vai. A área da Antártida, a área da Antártida está dizendo que é 14 milhões de quilômetros, legal? Legal? Então eu vou fazer o seguinte, área círculo. 14 milhões de quilômetros, lembra isso. Na geometria, aqui, vamos ver a área de círculo, tá? Eu vou já entrar direto aqui, que a gente já ganha. Eu vou pegar um site aqui, que é o primeiro, pra gente ver. Como se calcula a área do círculo, você lembra? Ó, a área do círculo, tá? Eu vou ter um raio R, perfeito? Então, a área do círculo é πr ao quadrado, legal? Vai guardando isso pra gente. Eu não queria complicar muito esse vídeo. A área do círculo é πr ao quadrado, legal? Perfeito? Tá? Então, como a gente vai fazer? A gente sabe que 14 milhões... 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estamos falando que a área é πr ao quadrado. A área é 14 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, a área é πr ao quadrado, perfeito? Então, o que eu faço? Eu divido, né? Eu vou dividir por π.
Sabe que ele calcula com a variável π, ó? R² igual isso daqui. Vamos ver se ele consegue calcular para mim, ó. Tá vendo? R² igual isso aqui. Então R é a raiz quadrada disso. Tá? É disso dividido por 3.141526, que é o que a gente já tinha visto lá. Tá? Então a gente já sabe isso. Então R, vamos ver se é S que é RT, que é square, né? Raiz quadrada disso daqui. Quanto vale R? Tá? Se R é o quadrado, R é isso daqui. Quanto vale R? Então o raio da Antártida, que eu estou falando, eu estou calculando o que agora? Isso daqui, só mostrar para vocês, ó. Eu estou calculando, eu vou voltar no mapa da Terra plana, se eu conseguir aqui. Eu vou pôr aqui de novo para vocês. Ó. Mapa Terra plana, tá? Eu estou querendo calcular o seguinte, essa distância aqui, ó. Eu estou vendo a distância do gelo mesmo. Quero pegar aqui, ó. Eu estou calculando essa distância média aqui, tá vendo? Do gelo, da borda ao gelo, tá? Essa distância média da borda ao gelo é 2.111, num cálculo rápido, bem aproximado, 2.111 quilômetros, tá? Então a gente tem mais uma informação para colocarmos aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 6.000 quilômetros aqui, ó, 6.300, e aqui esse raio menor é 2.111. Vamos anotar aqui no nosso gráfico aqui, que eu vou só ver se surgem os outros objetos. Que ele não aqui, ó. Só vou, é que aqui ele não tá muito. Aí, eu quero só marquei. Ele não tá marcando. Por que ele não tá marcando? Tá bugado aqui. Bom. Então eu vou anotar aqui, depois eu coloco na imagem. Então, eu calculei o raio. Raio. Não é o raio, não é aquela distância. Raio borda de gelo é igual. Tá tudo nesse vídeo, tá? Você pode você mesmo validar tudo que eu tô fazendo. 2111. Você pode, se tiver algum errinho, qualquer coisa, você me escreve aí, tá? Fique à vontade. Então, o raio da borda de gelo é 2111. O raio é o quê? É como se tivesse uma outra esfera aqui, ó, tá na borda, ok? Então, o que eu calculei? Eu calculei o raio da borda de gelo. É o raio dessa esfera. Se eu tivesse uma borda de gelo, é o raio, ok? Dessa borda de gelo. É isso mesmo. Pelo que eu fiz o seguinte. Eu peguei... Só vou voltar o cálculo que eu fiz. A área, né? Eu peguei a área... É isso que eu fiz. Eu peguei a área inteira, né? Vi a fórmula do raio, recalculei e eu tinha a área. A área é o quê? Teoricamente, se fosse terra redonda, seria a área é irregular, tá? Mas eu aproximei para um raio de uma esfera e calculei esse raio médio, né? Então eu posso dizer que do centro da Antártida, do centro, né, até a borda, que é o raio mesmo, desculpa, do centro da Antártida até qualquer borda, ela tem 2.111 quilômetros, ok? Tá? Teoricamente, do centro à borda, no modelo de terra plana, no modelo de terra plana, do centro à borda, é a própria borda, né? Porque eu não tenho o dobro disso, não é esférico. Então, eu posso dizer que essa distância da terra plana, sim, é 2.111 quilômetros. Legal? Cálculo? Então, temos aqui. Então, vou dar um exemplo. Essa distância aqui, sim, é 2.111 quilômetros. E caso fosse esférica, é o raio de uma esfera perfeita ali, né? Média 2.111 quilômetros de gelo você tem ali. Daqui eu quero responder o seguinte: qual a altura do paredão de gelo, né? A altura do paredão de gelo, primeiro item. O paredão, esse paredão de gelo, eu diria que ele tem menos que 2.111 quilômetros, tá? Eu diria. Por quê? Porque o domo, a estrutura dele não é de gelo, então ele pode subir perto do domo e parar. É um paredão, mas eu diria que não deve ser tão alto assim o paredão de gelo. O que impede é o próprio domo de sair, não o paredão. O paredão é só um paredão de final, né? Você tem gelo, termina, gelo sobe um pouquinho e para. Então, eu acredito que a altura do paredão de gelo não seja tão alto. O domo tá? Então é isso, acho que as 3 respostas da pergunta foram dadas nesse vídeo. Qual a altura do domo? Vamos lá, respondendo,
se fosse perfeita, a esfera 6.371, a mesma da circunferência, conforme o formato do domo ele pode aumentar ou diminuir, legal? Se for mais ovalado, aumenta, se for mais achatado, que nem a gente viu aqui, ó. Ovalado aumenta, ok? Porque o formato fica diferente, e achatado diminui, né? Qual a circunferência da borda de gelo? A circunferência da borda de gelo a gente já viu aqui, então 40.030 quilômetros, tá? Qual é a altura do paredão de gelo? Acredito que seja menor que 2.111 quilômetros essa altura do paredão, que é menor do que, acredito que a distância de gelo até a borda, tá? Legal? Só falar um pouquinho, só para complementar o vídeo aqui, sobre essa estrutura. Essa estrutura do domo, ela não é tão não usada, tá? É uma estrutura chamada geodésica, a estrutura de domo, tá? Só vamos mostrar para vocês, chama estrutura geodésica, tá? Você tem cálculo matemático para você construir estruturas assim, tá vendo? Formado com vários triângulos perfeitos, aqui tá vendo? E daí eu falar um pouquinho sobre a cúpula, né? Você vê o Vaticano, as cúpulas, tá? Então a cúpula, o domo, é uma abóbada hemisférica, metade de uma esfera, ou esferoide, é isso que a gente desenhou aqui. Se a base é obtida paralelamente ao menor diâmetro da eclipse, resulta uma cúpula alta, dando a seção de um alcance maior. É exatamente isso. Só para comentar, quanto mais elíptica for a estrutura da base, né, mais achatada para baixo você tem, então a altura reduz. Quanto mais, conforme a estrutura da base, também muda a estrutura do domo. Legal? Isso aqui já é usado, inclusive no Vaticano não é usado o domo, tá? A seção de maior alcance da estrutura, a seção é uma cúpula baixa, então você pode aumentar, conforme a estrutura base, você aumenta ou reduz a estrutura aqui, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre cúpulas aí. Então aqui, ó, tem domos geodésicos, chama domos geodésicos, tá? Aqui algumas construções, normalmente são feitas de triângulos, tá? Domos geodésicos. Aqui é o mesmo, vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, para ter em casa formado uma cúpula, tá vendo? Não é coisa pouco usada não, tá vendo? A cúpula é bastante usada em todo mundo, então é formato geodésico, isso que eu queria falar para vocês, mas assim, entrando no Pitágoras, tá? Mas tem isso, isso que a gente tá vendo, chama cúpula geodésica, tá? É estudado, tem em geometria bastante cálculo sobre isso. A cúpula geodésica é uma estrutura arquitetônica usada mais diversas civilizações da antiguidade, em extensa utilização do recurso, cúpulas geodésicas, domo geodésico. Então, é também chamado de domo geodésico, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Respondido? Muito obrigado aí, valeu. Valeu, like, deixar um likeão no vídeo aí, se inscreva no canal, vê se o sininho tá ativado, que a gente vai voltar com mais cálculos, umas coisas mais legais aí. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre cúpula agora, tá? Depois eu subo pra vocês. Então fique ligado, não esquece de ver seu sininho, tá? Até o próximo vídeo, tchau.